Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando Games, o seu canal de entretenimento gamer. Já deixando um aviso muito importante, temos agora fanpage e Instagram exclusivo deste canal, com novidades e conteúdos incríveis. Curte. Entra lá, tá aqui na descrição. Ó, vou cronometrar aqui, ó, rapidão. Você vai ver que você vai demorar só 10 segundos pra fazer isso, ó. Você vai clicar no link que tá aqui e daí você vai pra lá, quer ver? Ó. Clicou já, tá, Facebook deu like, Instagram, carregou. Menos que 10 segundos. Já foi. Já era, menos que 10 segundos. Incrível. Nem doeu. Se tem uma coisa que a gente que é gamer aprecia de verdade é um bom controle, né? Confortável, gostoso, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque hoje é dia de zoar os piores controles dos videogames. Aqueles que são ruins mesmo. Aquele que a ergonomia foi estudada a fundo e contrariada de forma absurda. É aquele que você joga, e o que acontece? Ele cria, Tendinite. ele cria aqui, ó, um cisto na sua mão. Que isso, game? É de jogar videogame. Nossa, brother. Bom, quando a Atari lançou o Jaguar em 1993, a empresa queria sair na frente na corrida da geração 64-bit e foi pelo caminho errado, velho. Eles quiseram apelar pra quantidade ao invés da qualidade. Isso acaba normalmente ferrando O controle do Jaguar acabou sendo muito maior do que era necessário. E como também tinham a ideia, né, de mais atalhos nos games, e tipo assim, que ter esses atalhos seriam algo bom, acabou com um direcional a mais e 15 botões. Só 15. Mano, se você quiser ter coisa pra apertar, vai ter pra apertar. É que você não tava entendendo que os caras da Atari estavam pensando no futuro, que a galera que joga World of Warcraft, que usa todos aqueles macros, né? Sabe aqueles mouses com vários botões? É isso que eles estavam pensando. Os naga. É, exatamente. O que o jogador encontra no joystick é um direcional, bem mais ou menos, 3 botões de ação e um pequeno teclado numérico que vai de 0 a 9, sabe? Que você podia colocar os macros. Mentira, você não podia colocar macro, porque nessa época não existia. E até teclas asterisco e sustenido. Por quê? Não sei também. Aí eu tô fazendo uma ligação telefônica, diz que é asterisco 9000 e ganha agora! Não dá pra entender. E alguns games, eles se aproveitaram dessas teclas numéricas, fabricando uma espécie de capinha personalizada que já indicava o que cada botão fazia. No Doom, por exemplo, o número de 1 a 6 era substituído pelo desenho de uma das armas dentro do jogo. Você colocava lá. Isso é uma ideia interessante até. Não, mas já é uma você cruzinha, personalizava ali o seu teclado. Então, é quase uma cruzinha, né? Tipo, realmente, que você aperta ele já faz ações ali pra você que você precisa, né? A maior reclamação da galera era que, por ser um trambolhão, né? Um negócio gigantesco, ele não era nada ergonômico e os botões eram muito difíceis de serem acessados de uma forma adequada, principalmente os de ação, que era o que mais importava, né? A Atari ouviu as reclamações da comunidade na época, mas parece que entendeu tudo errado. Uma versão Pro foi feita pro controle. Então eles tiraram esses montes de botão inútil e tal, fizeram uma coisa mais... Não. Meus amiguinhos, eles colocaram ainda mais 3 botões para complicar a sua vida. Pro, porque né? você é Pro. É Pro. The D-pad works, it has 3 comfortable buttons and a hideous but functional telephone keypad. Você que se aventura a jogar FPS nos consoles pode ficar meio frustrado vez ou outra e pensar, putz, eu podia arrumar um tecladinho aqui, um mouse pra jogar aquele COD no meu PS4, né? E é até normal, né? Se você parar pra pensar, porque o teclado e o mouse dão realmente uma precisão maior, um estilo de jogo diferente nos FPS. Sim, e a empresa Alpha Grip pensou o contrário disso e transformou o teclado e mouse em um único dispositivo que você segura em uma das suas mãos com um controlão imenso. A invenção foi batizada de iGrip. A maior justificativa para o uso do iGrip, segundo ali os seus inventores, é que com ele, as tarefas que você normalmente tem que fazer sentado e apoiado numa mesa, agora você pode fazer com muito mais conforto, com o preço de você ter que reaprender a digitar do zero. E hoje em dia, reaprender a digitar é quase reaprender a falar, né? Como assim, Bruno? Não, é muito pior. É muito mais né? difícil reaprender a digitar do que aprender uma língua nova, na minha opinião. Não sei de verdade se isso é fato, mas deve ser bem difícil. As teclas elas são todas espalhadas por um corpo do aparelho, com as letras em teclas duplas na parte de trás. E as teclas tipo Shift, Caps Lock na frente, junto com uma trackball que faz as vezes do mouse. Deu pra sacar? É um trambolho, é uma bola cheia de botão, entendeu? Só de imaginar o trampo que dá a usar isso aí, dá uma vontade de pegar o controle e jogar ele pela janela. Não, dá vontade de voltar a jogar no controle do Jaguar. Também, né? A empresa também propõe benefícios para os gamers, dizendo que se você já manda bem usando só os seus 2 polegares e os indicadores aí no seu controle de PlayStation 4 ou no seu de Xbox, imagine o que você pode fazer usando os 10 dedos de uma vez só. Queridinha, essa lógica não funciona nem para o controle, nem para outras atividades. Existe um número limite de dedos. O maior problema do iGrip, fora ele ser ruim, é com certeza a sua curva de aprendizado. Algo entre 30 e 60 horas são necessárias para você dominar aí totalmente o funcionamento do dispositivo. Você consegue imaginar
um jogador, nossa, tipo, ó, imagina o Rolandinho investindo todo isso de tempo só pra aprender a apertar uns botões. 60 horas, Rolandão. É tipo um curso. Eu investiria se fosse deixar a experiência melhor, mas o iGrip ainda não conseguiu me convencer de que eu vou jogar melhor de iGrip. Acho que não. O iGrip não está mais à venda, mas de acordo com o site da empresa, eles estão trabalhando em uma nova versão, sem data de lançamento. É um clássico caso aí de inventar uma solução para um problema que não existia. And sort of use this device as a mouse and keyboard instead. That's where this is coming from. Essa ideia de colocar nós, jogadores, em movimento enquanto a gente joga, não é nada boa. Mas a gente viu com muito entusiasmo na geração do Wii e ela não é uma ideia recente, né? Na verdade, pelo contrário, lá na época do Nintendinho, né, do famoso NES, já tinham empresas investindo nisso com permissão da Nintendo, né? Que tem sempre o aval de, não, eu sou o cara que faz aqui as coisas de movimento. O Roll Rocker foi desenvolvido pela LJN Toys. Você nunca ouviu falar, né? Tem um bom motivo pra isso. Ela era uma pequena plataforma onde o player ficava, ou tentava pelo menos ficar, em pé e se inclinava, né, em algumas das 4 direções para conseguir os mesmos movimentos que eram feitos num D-pad. Então você ficava lá que nem um bonecão do posto. É, tipo, inclinando de um lado pro outro, mano. Dá pra imaginar que um acessório assim, ele devia ter jogos desenvolvidos especialmente pra ele, né? Como era o Wii Balance. Né? Mas não era. Mas não era, assim. A LJN dizia que o Rolling Rocker era compatível com qualquer jogo do NES. Isso quer dizer o quê? Que ele era horrível em todos eles, sem exceção. Porque, tipo assim, o jogo, ele é pensado imaginando a velocidade que você vai ter com o seu dedinho. Sim. Seu dedinho tá aqui, aí você aperta rapidinho já pro lado. Então, às vezes, nesse jogo de Nintendo, que era o capeta de jogar, que era muito difícil, você tinha que fazer um movimento rapidinho, o Mario ia assim, você via... E aí, tipo, pegava a casquinha e rebimbava na biboca da parafuseta, entendeu? Exato. Dependendo do jogo, o personagem podia se mover só para um lado, né? Ficava travando na posição, se movia em círculos, ou ele não fazia nada mesmo. Da hora. Era um acessório pra deixar você pé da vida. Não, mas é que quando ele não fazia nada, você podia colocar ou esse acessório ou qualquer outra coisa mesmo e colocar ali. E Isso era uma vantagem, porque, tipo assim, se você quisesse jogar de 2, bastava você ter um desse. O teu amigo poderia só ficar do lado dele no chão. E ia ter um efeito muito semelhante. Exatamente. A pior parte vem agora, tá? Ainda não é a pior, a gente ainda não falou da pior parte. Não? Ela vem agora. Como o Rolling Rocker só fazia as funções do direcional, você ainda precisava plugar um joystick nele para ter os botões A e B, entendeu? 5 minutos usando esse acessório são suficientes pra perceber que isso aí é uma tremenda de uma cagada. Não, e tipo assim, se você comprasse ele, você ainda ia ter que ter o controle, então um preço cheio do acessório, mais o controle. Irmãozinho, não vale a pena. Não vale. What's the point? If I'm holding the controller anyway, why not just use the controller? Pode parecer perseguição nossa falar aqui da Atari 2 vezes no mesmo vídeo, mas é que essa empresa, ela realmente coleciona vários vacilos, ela é colecionadora de vacilos, inclusive o Atari 5200 é um combo de console ruim com controles péssimos. Nossa, meu Deus. Resultando num pacote horrível. O joystick principal, ele é bem diferente do antecessor, o Atari 2600. São 4 botões de ação, 2 em cada lateral, um analógico e, olha só, um teclado numérico! Parece o telefone que o Sr. Spock usaria em Star Trek, tá ligado? Não, eles faziam previsões boas do futuro, não essa coisa horrorosa. Entendi. In the face of extinction, it is only logical I resign my Starfleet commission and help rebuild our race. O controle era inovador para a época por ter um recurso para dar pause nos jogos e pela sua quantidade de botões de ação também que abriu outras possibilidades. Mas a reclamação de geral era que esse controle dava muito defeito e ficava impossível de jogar qualquer coisa. É que com defeito não tem como jogar, né? Outro acessório problemático do Atari 5200 era o Trackball Controller, que foi criado com o objetivo de dar a sensação de que se estava jogando em arcades da época e que usava o recurso de trackball, né? A primeira coisa que você repara é no tamanho desse controle. Ele é imenso e tem praticamente o tamanho do próprio videogame. Você precisa de uma mesa pro seu console, já que ele era o tamanho de um Fusca, e outra mesa só pra você pôr o controle em cima. Na moral, é um absurdo, é muito grande mesmo. Sabe a fuqueta do seu avô, então? Era o tamanho do Fusca do seu avô. Tem aquela velha história do avô que compra o videogame e vai buscar ele de Fusca e não consegue. Bom, nesse controle são 2 teclados numéricos. Apenas pra dobrar o número de botões que você não vai usar em... Você já não usava. Você já não usava um, agora usava 2 teclados. Nossa! Os comentários dos jogadores mais aficionados é que o trackball só melhorava de verdade a jogabilidade de um jogo. Missile Command. Seguinte, rapaziada. Eu não posso criticar, porque eu compro Gear para melhorar apenas um jogo, que é o Counter-Strike. Não, porque se melhorava o desempenho no Missile Commander, lá sei lá o quê, e aí as pessoas gostavam do Missile, compra para melhorar o Missile. O Atari 5200 foi um flop tão grande que ele parou de ser fabricado, e o Atari 2600, que era mais velho e estava obsoleto, continuou sendo vendido por anos. Sim. Então até 1992 você conseguia comprar o Atari 2600 e não o 5200. Então se você quiser um vídeo só de vacilos da Atari, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma lista só de vacilos impecáveis. É da hora, porque é uma empresa que a gente pode falar mal porque ela não
existe mais, então não tem problema. Verdade. Would be pole position, missile command. Number 3 would be centipede. A gente fala com orgulho de Pokémon Stadium, Ocarina of Time, Super Mario 64 e mais um tanto de coisa que o Nintendo 64 fez pela gente, mas falar que aquele controle era bom, eu achava bom. Polêmica! O roteirista não achava bom. Muita gente acha bom. E muita outras gente pessoas acha não ruim. acham tão bom. Outras pessoas acham bom, mas é o efeito Dragon Ball. Eu achava bom pra caralho. Vou introduzir aqui o efeito Dragon Ball. O efeito Dragon Ball é coisas que você achava que era muito foda, absurdo, porque Esse você eu ainda de tem novo. uma ligação nostálgica com o negócio, você vai ver de novo e na verdade é meio bosta, mas você passa um pano absurdo. Isso se chama efeito Dragon Ball. O controle do 64 é o seguinte, muito louco. Tem essas 3 garras. Tem as 3 garras. Aí, tipo, você podia pegar ele de vários jeitos. Eu pegava aqui, aí você enfiava aquele cartucho atrás, o controle tremia. Irmãozinhos! Era muito da hora. O controle era absurdo. Era uma geringonça, parecia um braço de uma mão de um Eu reptiliano. nem pensava nisso, eu nem pensava nisso. Parecia, era meio pesado e tal. Mas tinha aquele analógico amarelo, ele era tudo colorido. Mano, pra mim, o melhor controle de todos os tempos é o Nintendo 64. Claro. Coloquei aqui, o melhor controle. Inventou o Rumble, os bagulho tremeram absurdamente. Talvez o problema mais óbvio com o seu controle de 64 é o design em forma de tridente, colocando um pequeno joystick analógico na perna do meio, que na teoria já tá ali, né, pra ajudar a explorar melhor os mundos em 3 dimensões, pra você poder andar livremente pelo espaço. Eu achava legal. A distribuição dos botões, que também são muitos, mas não eram muitos, mas não era muito. Assim, Não, mas parecia- usava. Assim, não parecia muito ergonômica e deixava a sensação de que, dependendo do que estava jogando, 1/3 do controle era desperdiçado. Ou o D-pad perdia a função, ou o joystick. Mas é uma coisa que, hoje em dia, os jogos também são assim. Porque você escolhe usar o D-pad ou o analógico quando está jogando, tá Só ligado? era mais dividido. Eu achava assim, realmente, não é o design mais óbvio, nem o mais ergonômico, mas é o mais estilo. Nossa. Pensa nisso. E eu achava muito legal aqueles botões laterais amarelos. Essa configuração de tridente também gera aí um bom debate entre os gamers de qual é o jeito certo de segurar o controle. Se liga, é assim, desse segundo jeito ou desse terceiro jeito aí que tá aparecendo na sua tela? Ninguém saberá. O jeito certo é o jeito que você escolher. O controle também teve no centro de uma outra polêmica lá no começo dos anos 2000, quando vários jogadores tiveram as mãos feridas enquanto jogavam Mario Party, tendo como causa a forma de construção e acabamento, que supostamente era inadequado. Mas também, os caras pegavam analógico no Mario Party e ficavam... Manja? Sabe essas coisas? De ficar esfregando a mão e depois sai tipo a assim, pele da mano, mão, ó, tá ligado? Os caras falam... Ter uma bolha no dedão é normal pra normal. muitos gamers, você frita, né? Olha o Quase que tamanho um aqui, ó. teste da sua dedicação como gamer. Mas algumas crianças chegaram a ter cortes e até perfurações depois de sessões de 20 minutinhos de jogo. Ah, tá bom. Que minigame os caras estavam jogando de Mario? Pra furar a mão? Foi o que eu falei, né? Cara, é que assim, da próxima vez não usa um garfo no tipo- controle que vai dar tudo certo. A gente também precisa levantar aspectos positivos. Então assim, esse é o controle, a gente colocou aqui pra não parecer que a gente é fanboy da Nintendo. Falar, não colocou o Nintendo 64. Então tá aqui. Olha Eu o que gosto. Eu gosto. Eu gosto. Ninguém me convence que é ruim. Eu acho da hora. O 64 foi basicamente o primeiro a utilizar o joystick analógico, que virou padrão da indústria. Outro ponto importante é que a partir dele a Nintendo construiu o controle do GameCube, que é a melhor ferramenta para se jogar Smash Bros. Que existe até Mas hoje. o de 64 também era bom pra jogar Smash Bros, eu gostava. Se esses Epic Fails não foram bastante pra você, clica aqui no card pra ver também o nosso vídeo de controles mais bizarros. Tem Power Glove e que deve ter deixado muita criança frustrada, né, velho? Porque os controles eram todos bizarros. É, não a dava criançada pra- ficava tristinha. Gostou? Likeou, deixou e comentou. Até semana que vem, porque esse vídeo acabou.